E hoje, como entrevistados, mas em primeiro lugar, vamos aqui dar um bom dia, né, para nossa equipe, né, para nossa bancada. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Magela Lima, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas. Bom dia ao nosso convidado. Satisfação, bom dia a todos. Bom dia, Chico. Opa, muito bom dia, Magela, mais uma vez. Bom dia, nosso querido Eliezer Rodrigues. Bom dia ao nosso entrevistado e a você de casa. Muito bom dia. Seguiremos juntos até as 8h15, o estouro de audiência. Bom dia ao nosso Fabrício, né, que está aqui no nosso VMix. Também bom dia para o Andrade, lá no Master, né, acompanhando a nossa programação. E a Geis também, nossa produtora, né, o nosso... Muito bom dia. E agora sim, vamos dar bom dia a Lucas Machado, né, que vai conversar com a gente aqui sobre saúde mental, né? E vamos bater um papo aqui bem legal para você que nos acompanha no nosso Comando Geral. Lucas, bom dia, obrigado por estar com a gente nessa sexta-feira. Bom dia, Magela, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um privilégio estar aqui, podendo contribuir com a sociedade e com a programação do dia. Eliezer e Chico, fica à vontade. Bom, ultimamente tem se falado muito sobre saúde mental, a necessidade de acompanhamento, a preocupação de cuidar da mente assim como se cuida do corpo. Verdade. Qual a importância, doutor, de fato, das pessoas terem esse cuidado com a saúde da mente, não necessariamente só quando tiver um problema? É muito importante a gente estar em constante cuidado com a nossa mente, porque se a mente não estiver bem, as outras áreas da nossa vida, o nosso corpo, o nosso trabalho, a nossa família, outras áreas da nossa vida, elas também não vão estar 100%. Então, quando a gente trabalha o centro das nossas decisões, quando a gente trabalha o nosso processo mesmo de perceber o mundo e de reagir a ele, a gente consegue viver de maneira mais saudável, né, em todos os aspectos possíveis. E às vezes é como se fosse a peça de um carro, né? Às vezes é um fusível e um carro daquele tamanho não funciona. Então, quer dizer, temos que estar sempre preparados, porque se você não está bem, né, a sua mente não está bem, você não consegue fazer nada praticamente, né? E aí, doutor, eu pergunto a você que é o seguinte, como o Magela colocou, às vezes você não está bem, você não consegue... diagnosticar assim uma situação em que caracteriza um problema de princípio de depressão, por exemplo. Aí tem aquela questão que quando surge mesmo, a pessoa fica com aquele receio, digamos que com vergonha de expor, às vezes a pessoa não quer nem aceitar, né? Quer aceitar. E aí é o seguinte, qual o recado que você dá para que a pessoa que se sentiu com um probleminha psicológico, que realmente constatou que não está bem, qual o recado, o que você indica para que a pessoa tome uma providência, tome uma iniciativa e pedir ajuda? Como pedir ajuda? Olha, que pergunta fantástica. Nós temos uma imagem super valorizada da vida, porque a gente sempre vê a vida pela nossa perspectiva. Então a gente sempre acha que o outro está fiscalizando o que a gente está fazendo, o outro está monitorando a gente, e às vezes a gente acaba entrando num ciclo de sofrimento porque a gente acha que o outro, eu tenho que prestar contas. Imagina se alguém sabe que eu estou passando por um problema. Imagina se alguém sabe. Em tempos de rede social, isso mais ainda, né? se intensificou. Que a gente expõe tudo nas telas do celular para todo mundo. Então, o mais importante é você priorizar a sua saúde, priorizar aquilo que você deseja, as suas metas, os seus objetivos, de maneira saudável, sem se preocupar demasiadamente com a opinião do outro. Então, por exemplo, se você está observando que a sua vida não está nos trilhos, que você está com uma tristeza frequente, que você está passando por situações mais problemáticas, dificuldade para dormir, dificuldade para trabalhar, dificuldade nos seus relacionamentos, é importante que você busque um auxílio profissional para que você veja se tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental. Aquilo que o Eliezer colocou aqui, até, perdoa, Magela, em termos de rede social, você expor demais a sua vida pessoal, a sua intimidade, a sua vida profissional de forma exacerbada na rede social pode acabar trazendo prejuízo, uma vez que você acaba usando ali como uma válvula de escape, usando como uma cortina de fumaça. Isso pode trazer um mal maior quando você cair na real. Pô, eu não estou bem e essa minha vida de fantasia vai acabar me prejudicando.
Depende muito, porque assim, a gente não pode demonizar, por exemplo, o uso das redes sociais do celular, porque não é que seja algo ruim, mas é que está novo na nossa espécie, né? A gente está vendo agora os efeitos das redes sociais, da tecnologia na nossa vida. Mas é importante a gente a gente entender que a vida que a gente coloca na rede social é uma vida publicitária, é uma vida de marketing, que a gente coloca lá e a gente não vai colocar os problemas, o boleto que está atrasado, as situações do dia a dia. E a gente precisa ter essa noção, essa percepção de que aquilo que a gente vê nas redes sociais, nos perfis de outras pessoas, aquilo não necessariamente é a realidade daquela pessoa. Eu não preciso me cobrar ao ponto de ter aquele estilo de vida, satisfazer aquela meta daquela pessoa que mostra na rede social, até porque nas redes sociais a gente coloca aquilo que é agradável pra gente, né? Aquilo que a gente quer que as outras pessoas vejam. As dificuldades a gente acaba trabalhando em outros ambientes, né? E assim, no contexto de redes sociais é importante também a gente ter um filtro sobre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente visualiza. Se a gente está seguindo perfis que eles acabam sempre trazendo emoções negativas, situações negativas, a gente vê que aquilo é um gatilho para a gente ficar com um sentimento de mais ansioso, mais triste, preocupado com a vida, talvez seja um momento de você limpar certos perfis das suas redes sociais e se concentrar naquilo que pode promover crescimento para a sua vida. Doutor, nós estamos aí próximos do primeiro dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem uma prevalência aí de alunos numa faixa de entre 18 e 30 anos, geralmente, que faz essa prova. Qual a recomendação às vésperas, né? Como trabalhar a mente para se sair bem, ter equilíbrio no dia da prova? Essa pergunta é maravilhosa, porque eu sou psicólogo que trabalho, né, destinado com alunos de terceiro ano, de terceira série do ensino médio e pré-vestibular. E algumas dicas que a gente tem trabalhado com os nossos alunos, inclusive para você ouvinte que está ouvindo a gente agora, pega papel e caneta aí para você anotar algumas dicas legais. Vamos lá. A primeira dica que eu tenho para você, o primeiro bloco de dicas, né, antes da prova, é importante que você cuide do seu sono, da sua alimentação e da sua rotina. Então, antes da prova, evite comer comidas que podem prejudicar, por exemplo, a sua saúde antes da prova, evitar bebidas alcoólicas, evitar, por exemplo, comer alguma coisa muito pesada antes da prova para que você consiga dormir de maneira descansada. À noite também, se organize para você dormir um pouco mais cedo, para você descansar mesmo. Evite completamente, eu vou aqui revisar o conteúdo do ano todo, aqui ver direitinho. Fique tranquilo. Você atualmente está mais preparado do que você já teve em qualquer outro momento da sua vida para fazer essa prova. E uma dica muito importante para o dia da prova: evite redes sociais, evite celular, se mantenha focado na sua prova, porque é a sua aprovação que está em jogo. E naquele momento procure chegar um pouco mais cedo, procure manter-se também um pensamento, a partir de agora, um pensamento e um posicionamento positivo diante da prova. Então é muito comum que a ansiedade ela faça com que você tenha pensamentos disfuncionais, do tipo, eu não vou conseguir, vai dar um branco na hora da prova, vai dar alguma coisa errada, não vou saber o tema da redação. Fique tranquilo, procure imaginar-se positivamente, do tipo, vai dar certo, eu estou preparado, eu vou conseguir manter a calma, eu vou conseguir controlar o meu tempo. Outra dica também para o dia da prova: se você, durante todo o seu ano, a sua preparação, nos simulados, você não fez uso, por exemplo, de café, de energético ou de outras substâncias estimulantes para o dia da prova, evite levar essas substâncias também para o dia da prova, porque você não sabe como o seu corpo ele vai reagir. Talvez com essas substâncias você possa ter um nível de ansiedade um pouco maior. Mas eu sugiro que você leve bastante água para a prova, porque é uma prova extensa, então leve água para se manter hidratado, levar um lanche, uma barrinha de proteína, por exemplo, um chocolate. Eu sugiro, inclusive, se você levar algum doce, algum chocolate, para você comer no final da prova, porque o chocolate, o açúcar, ele acaba dando uma espécie de bomba de glicose no seu cérebro, e aí o que acontece? O seu cérebro alcança um pico de glicêmico, um pico de atenção, e aí depois, quando passa esse pico glicêmico, normalmente a pessoa sente um pouco mais de sonolência, um pouco mais de cansaço. Então deixe para o final da prova, quando você se sentir um pouco cansaço, para você ter esse plus, esse a mais. Só perguntando aqui um exemplo, a ansiedade seria, daí, digamos assim, um grande vilão, né?
para quem está concentrado, para quem vai fazer as provas, ou até uma entrevista, digamos assim, de trabalho. A ansiedade é um grande vilão, esse medo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Porque eu tinha um amigo que o cara entendia tudo, lia tudo, sabe, falava tudo, mas na hora... Lucas, ele suava as mãos, dava um nervosismo, ficava e não conseguia fazer a prova. Então, quer dizer, seria um dos grandes vilões do momento, assim, não? A ansiedade? Olha, talvez diferente de tudo que você já deve ter ouvido, a ansiedade ela não é algo ruim. A ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Então, quando você vai, por exemplo, se declarar para uma pessoa que você ama, você vai para uma entrevista de emprego, você vai para um casamento, para um aniversário, você vai ter ansiedade. Essa prova do Enem... Expectativa, né? Uma expectativa. Então, essa prova do Enem, por exemplo, sabe que você vai estar ansioso. Mas como é que a gente pode manejar esse sentimento? Existem dois tipos de ansiedade, a positiva e a negativa. A positiva é que te empurra para frente, é que, opa, peraí, deixa eu controlar minhas emoções, eu vou vencer, mas deixa eu chegar um pouquinho mais cedo, deixa eu escolher um lugar aqui mais agradável na hora da prova. Ela motiva, né, essa ansiedade. Ela motiva, ela empurra para você fazer algo positivo. Agora, a ansiedade negativa é, eu não vou conseguir, eu nem vou. Eita, mas talvez não dê certo, e aí você começa a ter pensamentos de autossabotagem. Por que a ansiedade negativa ela acontece com a gente? Pensar negativo é mais fácil. Porque o pensar negativo, ele priva a gente de fazer alguma coisa. Então, vai dar errado, nem vou. Vou nem tentar. Vou nem tentar. Vale nem a pena. Vale nem a pena. Então é mais fácil você pensar de maneira negativa. Agora, o pensamento positivo, ele exige um processo cognitivo maior. Porque o pensamento positivo, ele empurra para a ação. Então, vai dar certo, deixa eu me preparar aqui, deixa eu me organizar. Eita, para não chegar tarde, eu vou chegar mais cedo, então deixa eu me organizar aqui para pedir o Uber, para me organizar em relação a abastecer o carro. Então, o pensamento positivo, ele empurra você para a ação. Então, a gente precisa manejar a ansiedade para o tipo, opa, estou sentindo ansiedade. Você localizou esse sentimento em você. O que é que você vai fazer? O que é que eu posso fazer para progredir? Para esse sentimento não me paralisar. Então, uma dica que eu pode estimular ou pode paralisar. Exatamente. Depende digamos, da forma como você vai trabalhar internamente esse sentimento. Sim. Agora, interessante, em cima do que você colocou, você tirar um momento, estudei, ou eu tenho uma entrevista amanhã, e aí tirar um momento para relaxar, não, eu vou aqui jogar conversar futebol, outros assuntos. Eu vou brincar, eu vou para uma roda de conversa para espairecer e amanhã eu estar preparado. Exatamente, um hobby, fazer algo que você gosta. Antes de fazer algo importante do dia seguinte, uma prova, uma entrevista de emprego, é uma boa estratégia? Eu vou colocar um depende com D maiúsculo aí, porque é muito importante que a gente tenha o divertimento, a diversão no nosso cotidiano. A época da vida que a gente mais aprendeu quando a gente era criança. E a criança, uma característica dela é a diversão, é a brincadeira, é a criatividade. Então é muito importante que você tenha momentos de diversão, não só antes, mas por todo o ano, por toda a preparação. A preparação, ela exige um momento de pausa, um momento de diversão, de prazer, né? Um momento terapêutico, né? Mas é importante você entender quais são os tipos de prazer que a gente pode ter, quais são os tipos de programações. Então, você, por exemplo, vai sair um dia antes da prova com os amigos para tomar uma cervejinha no lugar, ficar até tarde à noite. Isso pode ser prejudicial. Você vai sair com os amigos, por exemplo, para comer uma comida que talvez não vá lhe fazer bem naquele ambiente. Isso pode lhe fazer mal. Esses momentos, não é que é ruim isso que eu acabei de falar, mas é que existem momentos apropriados para a gente vivenciar essas situações. Ou seja, tem que ter uma moderação, né? Tem que ter uma moderação. Então, para quem vai fazer o Enem, fique tranquilo. É muito importante que hoje e amanhã você possa se divertir, você possa ter um momento de lazer, mas com moderação, principalmente essa moderação acontecendo no período da noite, que é um período que vai interferir o seu sono e vai interferir, por exemplo, os seus processos cognitivos no dia seguinte. Doutor, o Magela trouxe um exemplo real, né, de pessoas que se preparam, mas por uma questão emocional acabam não tendo desempenho adequado no momento da prova. Pela sua experiência, pelos alunos que o senhor acompanha, isso é comum? Acontece de fato, com frequência na prática? Demais. Assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas chegarem no consultório ou até mesmo na escola, olha, isso nunca aconteceu comigo, mas aconteceu agora. Então, preste atenção, você vai fazer a prova do Enem ou outros vestibulares, ou vai passar por algum desafio nos próximos dias, se durante aquele momento foi a primeira vez da sua vida que você está tendo um momento de ansiedade, o que é que você pode manejar, o que é que você pode fazer? Então, primeiramente,
afaste-se um pouco daquela situação. Então, como é que você vai se afastar da prova? Fecha um pouquinho os olhos, respira, enche o pulmão, puxa com o nariz e solta pela boca. Você vai fazendo isso aí umas 10 vezes, 12, 15 vezes, até você conseguir controlar a sua respiração. Se você estiver muito nervoso na hora, vai ao banheiro, toma uma água, volta, mantém-se concentrado. Em relação aos seus pensamentos, comece a atacá-los com pensamentos positivos. Então, como por exemplo, eu não vou conseguir. Eita, esse tema da redação está muito difícil, eu não vou conseguir. Pensamentos negativos, como é que você ataca eles? Você vai começar a pensar, pera, eu me preparei durante o ano. Opa, calma, eu sei produzir um texto. Opa, eu fiz uma prova uma vez e tirei uma nota muito boa. Por que essa daqui eu não posso também tirar uma nota muito boa? Né? Poxa, errei uma questão que eu sabia, né? Acontece também, né? Sim, sim. E até uma dica, essa já é uma dica mais de estratégia de provas. As questões do Enem mais valiosas são as mais fáceis. Se você erra uma questão mais fácil, você perde mais pontos. Então, responda a prova por blocos. Você não precisa responder assim da primeira até a última. Você vai pulando as questões, vai respondendo primeiro aquelas que têm imagem, aquelas que são mais fáceis, que tem um texto menor, porque o INEP ele coloca os microdados do Enem e ele mostra quais são as questões que são mais erradas. Essas questões que são mais erradas, o valor delas é menor. Então o que é que você faz? Questões que têm um texto muito grande, provavelmente ela vai ser uma questão que as pessoas vão errar mais. Você vai se esforçar para errar essa questão? Não é isso. Você vai se esforçar para você acertar as questões mais fáceis da prova. Então, se você, por exemplo, acerta as 30 questões mais difíceis e outra pessoa acerta as 30 questões mais fáceis, a que acertou as 30 questões mais fáceis vai ter uma nota maior. Então, foque em responder as questões que você já domina, que você já sabe. Isso vai aumentar a sua confiança, inclusive, para responder a prova. Esse atropelo, né? Nós falamos aqui em ansiedade, falamos em você fazer a prova por blocos. Agora, digamos assim, esse responder mais fácil, às vezes é mais difícil, está aliado ansiedade, pressa para terminar. Quer dizer, o Enem ele tem acho que 5 horas, né, mais ou menos aí de prova. Então, quer dizer, o cara ele tem que, a pessoa na verdade ela tem que chegar, centrar, escolher as mais fáceis e ir respondendo ali calma. Acho que a calma, né, esse não querer devorar de uma vez para terminar logo, porque tem gente que tem essas coisas, né? Então, quer dizer, tem que ir moderadamente para não se atropelar. Resumindo, esse erro nas questões fáceis seria uma questão aí de ansiedade misturada com a pressa, para terminar? E assim, também tem a questão das famosas pegadinhas, né? Então você, mantendo-se mais tranquilo, lendo a prova com mais atenção, você vai conseguir perceber algumas nuances da prova, né? Na prova do Enem existe o controle de tempo. Esse controle de tempo é muito importante que você saiba, né? Porque você não vai poder usar um relógio, um celular na hora da prova. Então você vai se ajustando o seu tempo diante daquilo que está sendo apresentado para você. Então você controlando o seu tempo, mantendo-se tranquilo. A prova ela tem um tempo necessário para você responder ela completamente. Então, mantendo essa calma vai fazer com que você tenha esse processo mais fácil. Quando a gente está numa situação de risco, um sentimento de ansiedade, a nossa mente, nossos processos cognitivos, eles ficam um pouco prejudicados. Mas quando a gente está mais tranquilo, mais calmo, a gente consegue pensar, lembrar de coisas de maneira muito mais fácil. Agora, doutor, uma pergunta que eu faço aqui. Eu diagnostico que o Eliezer está muito apreensivo, está muito ansioso. E aí é o seguinte, como eu posso fazer para ajudar, para orientar, para manter o Eliezer calmo, tranquilo e assim fazer com que ele venha a se tranquilizar e a desenvolver uma boa prova? Ótima pergunta. Então, se você conhece alguém que vai fazer a prova do Enem, fica ligado nessa dica, né? Então, o que é que você pode fazer para auxiliar essa pessoa que está em um momento de ansiedade? Fale coisas positivas para ela. Então, ajude essa pessoa, por exemplo, em situações que ela vai fazer. Não, deixa que eu lavo o prato para você, deixa que eu comprei um chocolate para você, fazer aqueles atos de gentileza. Uma interação positiva. Uma interação positiva. Evite perguntas do tipo, eita, olha, esse ano disseram que a redação do Enem vai ser... Evite situações desse tipo, né? Por exemplo, deixa eu dar uma carona para você para a prova do Enem, comprei uma barrinha de chocolate para você, para motivar você para a hora da prova. Então, assim, a gente pode fazer
esse manejo, né? Agora, se você percebe um amigo seu que está, por exemplo, muito ansioso, muito triste, e tal, ele vai fazer ou não a prova do Enem, é muito importante que você seja um amigo, né? Seja uma pessoa parceira do lado dele, mas também o conduza a uma rede de apoio, conduza um profissional de psicologia, conduza uma rede terapêutica para que ele receba cuidado especializado. A doutora Maia, lá do Saci, ela pergunta aqui, para a redação do Enem, é necessário fazer citação de autores e mostrar a solução para o problema? Texto descritivo, argumentativo, por exemplo? Essa é uma pergunta muito legal, porque assim, a redação do Enem, ela não quer ver tanto o seu domínio sobre aquele tema específico, mas ela quer ver o seu domínio sobre a escrita, sobre a capacidade de se expressar e de apresentar um posicionamento sobre um tema. Então, às vezes você tem um repertório, pode ser até um filme, um livro, um autor, que você pode citar para embasar aquele seu argumento. Isso é o repertório da redação, então é um domínio de repertório. E é importante que você não precisa se preocupar em dar uma resolução final para um problema da sociedade e tudo, para você ganhar um Nobel da Paz. Fique tranquilo, você pode colocar uma solução que seja uma solução plausível, viável, interessante. Lógica, dentro de uma linha de raciocínio, né? Exatamente. Então, existem vários materiais sobre estrutura de redação, sobre como fazer uma boa redação, e acredito que os nossos ouvintes eles estão bem preparados para fazer essa redação do Enem, trazer bons números para o Piauí. 7h25. Tem alguns áudios aqui. Vamos ver se é algum referente aqui ao nosso bate-papo. Alô, bom dia. Bom dia a todos da bancada. É o Castelo aqui, está falando de Disseu, a região do Disseu. Eu queria perguntar para o entrevistado se essas revisões de véspera, tipo esses corujões que vai ter agora, sexta-feira, vale a pena? Olha, é uma pergunta muito legal, porque assim, toda revisão ele acaba sendo um momento interessante. Eu evitaria revisões que acontecem bem na véspera do vestibular, por exemplo, à noite. Mas, por exemplo, uma revisão que vai acontecer sábado de manhã, nos últimos momentos, nos últimos bizus, né, um cafezinho, por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente vai fazer um café da manhã para os nossos alunos. A gente vai ter uma revisão e um café da manhã para todos os nossos alunos, aquele momento de descontração, um momento legal. Então, acaba sendo muito importante. Agora, uma revisão, por exemplo, na tarde, na noite, né? Então, talvez isso não seja tão interessante. Aquela tática que muitos usam de juntar um grupo de amigos e tirar dúvida ali em grupo, é interessante, ou já tem outros que não, preferem ficar sozinho, isolado, estudar sozinho, não querem contato com ninguém. Qual é a melhor estratégia? Olha, aprendizado ele é muito individual, né? Assim, individual, eu digo os métodos, né? Mas em grupo, a gente já viu como humanidade, quando a gente se junta, a gente faz coisa melhor, né? Então, a gente tem a gente percebe que alunos que se desenvolvem mais são aqueles alunos mais humildes para dizer, olha, eu não sei disso daqui não. Você pode me ensinar, você pode me orientar, e aí tem um outro que ajuda. A gente acaba aprendendo quando a gente ensina. Então, grupos de estudo, eles acabam sendo muito interessantes também para desenvolver boas práticas, né? De gentileza, de ensino-aprendizagem. Então, esses grupos de amigos também, a gente cresce quando a gente cresce junto, né? Sim. Eu sei. Tem mais uma participação, vamos ver se é referente aqui ao nosso bate-papo. Alô, bom dia. Bom dia, vocês aí que fazem o comando geral, bom dia para vocês e bom dia para todos os ouvintes da Rádio Dia. Rosivânia falando diretamente do Marfuá. Ok, então a dona Rosivânia, mãe do Kiri Ellison. Então, nos presenteando vamos continuar. com bom dia. Bom Obrigado, dia. Zé. Então, nosso muito bom dia, dona Rosivânia. Vamos continuar então, Chico e Eliezer. Contemplado, Magela. Então, 7h27 e existem aquelas pessoas que sabem que estão às vezes com problema. Quais são os sintomas que, digamos assim, o pai, o amigo, o irmão possa perceber que a pessoa não está bem, mas ela precisa no dia seguinte ou daqui a poucas horas, daqui a poucos dias, fazer uma prova? E essa pessoa, ela às vezes se sente envergonhada para pedir ajuda, né? Às vezes o pai faz aquele investimento danado, mas ela não se acha capaz e não consegue pedir ajuda. Quais são os sintomas para que alguém, né, digamos, exterior, possa ali de fora
possa observar e ajudar? Essa pergunta é muito legal, porque assim, quando a gente ama alguém, a gente quer dar sempre as melhores condições, né, para essa pessoa se cuidar. Então é importante que você mantenha um ambiente propício para que essa pessoa possa se abrir. Então mantendo esse diálogo com essa pessoa, olha, está tudo bem com você, percebi, fala abertamente, eu percebi que você está um pouco mais retraído, um pouco mais na sua, é sobre tal assunto, você pode tocar nesses pontos, né? E mostrar-se disponível para aquela pessoa. Talvez ela não vá querer falar naquele momento, naquela situação específica, mas se colocar à disposição. Olha, o que você precisar, eu estou aqui, estamos juntos, né? Se manter atento e, como eu já falei, fazer esses atos de gentileza, que isso pode até, entre aspas, aqui quebrar essa parede de gelo que está entre essas duas pessoas, né? Olha, meu filho, lembrei de você, comprei esse chocolate para você aqui, olha, eu acredito no seu potencial, você vai ser uma pessoa que vai tirar um bom resultado. Né? Às vezes a pessoa com essas manifestações, de repente a pessoa pode até se abrir e aí começar um diálogo e ela conseguir relaxar, né, para o momento da prova. E assim, evitar também comentários assim do tipo, olha, eu acredito no seu potencial, mas se você tirar uma péssima nota eu ainda vou amar você. Então assim, evitar trazer esse elemento negativo nas falas, né, nos conselhos. É isso aí. E o que a gente deseja para você, né, que vai fazer aí a prova do Enem, que você procure relaxar, que você procure descansar, principalmente, né, aí na véspera, na noite anterior, que é de fundamental importância, né, doutor? Sim, é muito importante que você mantenha-se descansado, porque uma mente bem descansada, bem alimentada, é uma máquina de aprender, uma máquina mesmo de conseguir responder a desafios como o Enem. E saiba que a sua vida é para além dessa prova. Então você é muito maior do que esses 2 dias de prova, você é muito maior do que esse momento, e eu tenho plena convicção de que o objetivo do Enem não é mostrar que você é incapaz ou alguma coisa do tipo, mas é dar uma oportunidade de mudança de vida para você e para sua família. Excelente. É isso aí, é o que a gente deseja para você que nos acompanha e que você se programe, né? Porque existem os atrasos, você tem que calcular aí 1 hora para acordar, o seu deslocamento, né? Não se estressar já no deslocamento, mas vão ter ônibus, meio passe, vai ter tudo, né? Foi tudo preparado para que você chegue na hora certa, não se atrase, né? E realmente não tem nenhum tipo de problemas. Conversamos. Lembrando que não vai ser só você que vai estar pegando o Uber, não vai ser só você que vai estar andando de ônibus, então vai ter muito movimento, né, nas rodovias, nas ruas, né? Então se programa para sair com antecedência. Queremos agradecer aqui a Lucas Machado, né, que veio aqui falar da saúde mental, falar para você que vai se preparar para o Enem, não só para o Enem, mas para toda uma vida, porque tem uma entrevista de trabalho, às vezes uma viagem, um show, né, um encontro com os amigos que não vê há muito tempo, enfim. Então, nosso muito obrigado ao Lucas por trazer aqui essas dicas especiais. Alguma coisa, Lucas, que você gostaria de passar para o alunado aí, para as pessoas que realmente, nesse momento, ligaram o rádio agora, se sentem nervosas para fazer o Enem? Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Muito obrigado por esse espaço. E muito obrigado você, ouvinte, que está ouvindo a gente, né? E algo que eu poderia dizer para você você é maior do que as suas emoções, né? Você pode controlar suas emoções, não tenha receio de pedir ajuda, de você buscar a ajuda de um profissional. Existe em Teresina diversos lugares em que você consegue atendimento gratuito de baixo custo, é só você procurar na internet Rede de Apoio Psicossocial em Teresina, que você pode encontrar esse apoio. E para você que vai fazer a prova do Enem, como eu já falei, você é maior do que essa prova, né? Você consegue sim ter um bom resultado se você manter a sua mente calma. E até mesmo para finalizar, eu já vi muitos alunos que às vezes não têm uma preparação tão grande, mas eles uma preparação conteudista, mas eles têm um emocional mais trabalhado, eles conseguem ter um resultado melhor até do que um aluno que estudou bastante, mas que não está com o emocional tão bem trabalhado para essa prova.